O filme Oppenheimer relata a história de Robert Oppenheimer, um cientista responsável por liderar o Projeto Manhattan, um programa confidencial dos Estados Unidos cujo objetivo era desenvolver uma bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Quer então saber o porquê eu acho que ele é um dos maiores candidatos para o filme de melhor fotografia de 2024? Então sim, bora! Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o filme do Oppenheimer. Uma coisa que eu acho bem legal sobre as categorias de fotografia é que, pelo fato de ser fotografia, eles buscam mais as contações de histórias através de ângulos, camadas, estruturas, pontos de vista, e por isso eu acho bem legal. E uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala sobre o filme especificamente do Oppenheimer é que existe uma forma diferente de contação de história, a partir de um diretor, que é o Christopher Nolan, que está acostumado em contar a história de um evento, e nesse caso ele está focado na construção de um personagem. No caso, um estudo de personagens. Existe uma grande diferença entre uma história contada no ponto de vista de um evento e no ponto de vista de um personagem. O mais se está aí para dizer, né? Quando a gente fala sobre character, milieu, inquire, investigation e assim por diante, evento e tudo mais. Então o que é interessante aqui nesse quesito de fotografia é o como ele vai contar a história utilizando de formas diferentes. Então, vou dizer para vocês que com certeza se eu fosse fazer um top 3, Oppenheimer estaria lá em cima. Então, bora lá conversar um pouco sobre essa fotografia diferenciada e porque eu acho que vale a pena assistir, apesar de ser um filme relativamente longo, mas com muita profundidade. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que o Christopher Nolan é interessante porque ele é um diretor de ação. Então, mesmo que esteja falando sobre um drama, sobre a construção do desenvolvimento de um personagem, ele não consegue meio que soltar o osso, falar sobre um drama, porém ter um filme de ação. Apesar de sim ter umas cenas de ação aqui e ali, porque querendo ou não estamos falando da Segunda Guerra, mas é um filme que foca no criador da bomba atômica, não na bomba atômica em si ou na Segunda Guerra propriamente dito. Mas ele existe alguns elementos que tem de filme de ação aqui, como por exemplo planos longos, onde tem um plano longo trazendo diversos elementos, mostrando todo o detalhe do campo de guerra, todo o detalhe do campo de concentração, todo o detalhe do campo onde vai acontecer a bomba, todo o detalhe onde vai... Então, ele tem uns takes longos que tá lá, mostra o carro, mostra o Oppenheimer, mostra o local, mostra tudo, como se estivesse preparando para a ação. Quando a gente fala sobre os objetivos da localidade, nós temos um deles é o preparar para a ação. É quando você descreve o ambiente preparando a cabeça da pessoa que está assistindo, da pessoa que está lendo, da pessoa que está jogando, qualquer pessoa que esteja usufruindo desse momento, onde você está preparando ele para, olha, conhece o ambiente em volta, tá vendo tudo que tem aqui? Perfeito, agora a gente vai ter uma ação a partir desse conhecimento. Então, planos longos são muito importantes para filme de ação. Porém, mesmo sendo um drama, você percebe que existe esse tempo estendido, juntamente com planos aéreos. Os planos aéreos têm como objetivo mostrar de um outro ponto de vista, de uma grandeza um pouco maior, todo o elemento. Então, não apenas mostrar, por exemplo, como o negócio é grande, como o negócio ele é longínquo, como o negócio ele é isolado. Obviamente, planos aéreos trazem esse elemento, porém, juntamente com planos longos em filmes de ação, tem um objetivo de preparar o ambiente para a ação que nós estamos tendo. Não importa o quanto ele... Apesar de que sim, existe alguns fatores, alguns pequenos detalhes que também conseguem trazer um pouco do background do personagem, um pouco da influência, um pouco dos 5 tópicos que nós já falamos sobre a função do espaço, porém, esses planos aéreos têm o maior objetivo de trazer a preparação para o local. Da mesma forma que plano sequência, apesar de que o filme não existe necessariamente um plano sequência narrativa, não são planos sequência onde tem um ponto cronológico e vai o outro, meio que acontece, o momento ele tá em 1925, depois vai para 27, depois volta para 24, depois volta para 26. A parte de mixagem e edição a gente não vai entrar um pouco nesse ponto, porque o importante é a fotografia,
porém você percebe que as cenas sequências de acontecimentos, ou quando acontece junto ao mesmo momento, acontece, troca para outra cena que está acontecendo no mesmo momento, que volta e vai, e volta e vai, e volta e vai e volta, você percebe que essas sequências de ação e de acontecimentos ocorrem de uma forma bem interessante juntamente com os outros planos, longos e planos aéreos, ou os planos até mesmo de foco, dependendo da ação e da necessidade. Então eu achei isso bem legal porque, apesar de ser um gênero mais dramático, o diretor trouxe aqui essa proposta dessa direção juntamente com essa fotografia para contar uma história que, por ser um drama que vai expandir durante bastante tempo, um filme mais de 2 horas, então para você aguentar, vamos dizer dessa forma, essa dramatização muito longa, existem esses elementos, principalmente de ação, para dar esse enfoque mais nesse quesito. Outro ponto que eu acho bem legal, que vale a pena você dar uma olhadinha, é a fotografia das cores. Existem 3 pontos de cores que eu acho que é muito forte no Oppenheimer. O primeiro é a fotografia pastel. Da mesma forma que a gente fala sobre uma história contada mais antigamente, trazer elementos um pouco mais saturados, um pouco mais pastel, um pouco mais queimado, que era como era feito as gravações antigamente. Então vamos dizer assim que um filme Full HD antigo é legal se quiser fazer uma fantasia, uma ficção científica, um negócio muito mais superlativo, porque os detalhes fazem a diferença. Como no caso estamos falando de uma fotografia que retrata uma ambientação da época da Segunda Guerra Mundial, onde o mais importante não é o acontecimento e sim as causas e consequências a partir da escolha de um personagem, o detalhamento do espaço não é tão importante. A Ultra HD não é tão importante, apesar de que sim, a qualidade é ótima, mas as cores trazem mais esse elemento mais antigo, mais arcaico, mais velho. Então eu gosto bastante que, mesmo que em alguns momentos traga essa ideia de ser uma cor mais viva, grande parte da vida do Oppenheimer, principalmente em alguns períodos históricos específicos, como a iniciativa para apresentar um trabalho, porque ele é um teórico que depois foi apresentado, o Projeto Manhattan, ele foi lá e abraçou a ideia, depois toda a insegurança que ele tinha quando estava no desenvolvimento, e depois pós-bomba com o quesito da causa e consequência, né? Quando ele tem aquele fator de agora eu me sinto culpado, essa culpa gerando elementos que trazem mais cores mais claras, mais vivas, mais intensas no momento de ansiedade, no momento de felicidade, de alegria. Porém, nos momentos mais introspectivos, as cores vão morrendo, vão ficando mais pastel, mais saturada, e essa troca de cores que você percebe que existe durante o filme, tanto para mostrar o período histórico, claro, com outros elementos de fotografia, como maquiagem também, cabelo, escolhas, elementos de cenário, tudo isso também interfere em qual momento histórico específico que está falando, se ele é antes ou depois de entre um e outro. Mas você percebe que, juntamente com a troca desses momentos, dessas cenas, acontecem as trocas de intensidade de cores para mostrar se é um momento tenso, um momento feliz, um momento reflexivo, a partir dessas cores, dessa formatação dessas cores. Uma outra que eu acho bem legal no quesito das cores é a transformação do preto e branco. Quando nós falamos do filme O Maestro, é interessante que o preto e o branco era utilizado na sua grande maioria como forma de retratar o passado. Só que no caso, a mudança de cores para o preto e branco é porque, na verdade, estamos mudando um pouco o ponto de vista da história. A história está acontecendo basicamente pelo ponto de vista do personagem principal e depois muda para, entre aspas, o ponto de vista do Robert Downey Jr., né, que é o personagem, é o Lewis. E você percebe que, como ele está fazendo uma investigação do Oppenheimer a partir de que ele pode ser um espião, ele pode estar, né, vazando para os comunistas, pode ter uma relação com a Rússia. Então, como ele está investigando isso, e o noir tem o principal elemento, a investigação, o preto e branco, a chuva, o escuro, o sombrio, toda essa pegada mais investigativa, urbana. Então, quando muda o ponto de vista, não é pelo fato de que é o passado, o presente e o futuro, porque é meio que não cronológico a história, mas trazendo esse elemento de noir, de investigação, para com o quê?
a mudança de perspectiva. Quando a gente fala, por exemplo, aqui no canal de eu vou deixar em itálico quando é o pensamento de um personagem, quando é a citação de outro, quando eu quero mudar um pouco o ponto de vista, aqui o diretor decidiu fazer a mesma coisa, porém mudando as cores de uma maneira geral, trazendo esse elemento não apenas intensificando o fato de ser um preto e branco, relacionando ao subgênero daquele trecho do filme, saindo de um drama para entrar numa investigação mais noir, trazendo outros elementos que fazem essa proposta do preto e branco. E o terceiro ponto da fotografia de cores que eu gostaria de trazer é uma coisa que eu gosto de chamar de fotografia narrativa. Seria a utilização de cores como forma de intensificar a narrativa a partir de uma ação e de uma reação de um personagem. Às vezes não faz sentido nenhum ter um puta filtro azul, algo que acontece também no Maestro. Só que aqui você percebe que existe uma cor muito forte que é o amarelo, que é o branco e que é o preto. No caso, quando joga-se um filtro amarelo, tem como principal elemento transformar um pouco da insanidade, porque o amarelo está muito relacionado a doenças psiquiátricas, ao medo, a esse fator de conturbação mental. Por isso, muitas vezes, em momentos tensos, tem um filtro meio amarelado. Existe também o branco, principalmente nos momentos que acontece a bomba, para usar como reação do clarão que acontece a bomba, mas também para criar essa ideia de luz, onde ele gerou a luz, porém uma luz que gera um contraste. Da mesma forma que a gente teve no episódio falando um pouco sobre o contraste do espaço, nós temos um momento muito feliz com chuva, ou um momento muito triste com festa. Então você percebe que esse contraste que existe, quanto mais intenso for, mais você vai gerar um fator positivo ou negativo, no caso a partir daquilo que você quer gerar. Então você percebe que a luz, quando bate o branco, bate esse reflexo muito forte, normalmente é para contrastar ou o momento ou o sentimento. E no caso do escuro, no tons mais escuros, ou uma fotografia bem mais com elementos pretos fortes, você percebe que é o quê? Para gerar novamente esse contraste ou intensificar. Então você percebe que existe filtros amarelos, filtros mais para o branco, filtros mais para o preto, com o objetivo de gerar esse contraste. E o mais legal é que você percebe que narrativamente existe outros fatores que estão diretamente ligados a esse ponto, entrando até mesmo agora na fotografia narrativa. É interessante que quando a gente fala desse fator, é a gente criar uma relação mais próxima com o personagem ou com o entendimento da história. Então você percebe que focos acontece muito grande. Na parte do Maestro, por exemplo, tem um zoom e um zoom out, um zoom in, um zoom out para gerar essa intimidade. Só que no caso aqui, a distância aproxêmica da câmera em relação aos personagens se mantém relativamente a mesma. Como se ele realmente obrigasse a gente a entender que nós somos totalmente espectadores. Estamos ouvindo a contação de uma história. Não existe uma aproximação do personagem. Se você quiser se aproximar, põe sua conta em risco. Se você quiser se afastar, põe sua conta em risco. Onde o diretor não se importa muito com seus sentimentos em relação ao personagem. Ele quer mostrar uma história, trazer um ponto de vista, e assim você vai filtrar aquilo que você quer entender, você quer sentir, a partir disso. Mesmo sendo uma construção de personagem, mesmo sendo uma história que tem como objetivo estudar o personagem, a cabeça do Oppenheimer nas suas situações antes, durante e depois da ativação da bomba atômica, você percebe que ele não traz um objetivo de emoção com câmeras muito próximas, zooms muito próximos. Você percebe que mesmo que o personagem esteja em foco, a câmera está relativamente longe. Não são focos muito grandes ou muito afastados. É sempre contínuo. Porém, dependendo do foco de luz que está relacionando e batendo no rosto do personagem, você percebe algumas coisas interessantes. Quando o foco de luz está na frente da pessoa e a câmera bate nela onde você vê tudo isso, parece que ele quer trazer um pouco de iluminação. Já no caso, quando o foco de luz está atrás e faz uma puta sombra no rosto, mostrando um pouco mais de sombriedade naquilo que a pessoa está falando.
ou até mesmo quando o foco de luz está lateral, deixando um lado claro, outro lado escuro, não apenas trazendo uma ideia também de mentiras, mas também um de duas caras, um mais claro e um mais escuro. Então você percebe que a mudança de foco de luz também, principalmente nas conversas entre o Oppenheimer com alguns personagens específicos, você percebe que ele conversa com vários personagens durante a história. Alguns é uma luz grande, como se estivesse realmente contando o que está acontecendo, porém às vezes o foco de luz muda e você vê que o tom da conversa é diferente. Um foco de luz onde você vê a cara da personagem inteiro, o tom é um jeito. Quando a conversa é um pouco mais sombria, você vê que o rosto da pessoa está mais escuro. E quando você vê que existe uma ideia de tramóia, investigação, mentiras, meio que uma cara mais dupla, você vê que a luz se mantém cortada, fazendo metade claro, metade escuro. Então eu achei muito legal essa proposta, principalmente porque esse jogo de luz e sombra fazendo essa ideia de intensificação dos personagens e da narrativa. Então, pessoal, de uma forma geral, eu acho que vale super a pena assistir o filme do Oppenheimer, porque apesar de ser bem difícil, você vê que a cronologia é um tanto complicado, às vezes é uma história um pouco mais lenta, ela tem um certo de drama um pouco mais complicado, existe um julgamento prévio, durante e depois, que fica um pouco mais difícil você adentrar na história. O próprio personagem, tanto o ator quanto o personagem, não são exatamente carismático, porque estão falando de um cientista e de um outro ator que tem como maior objetivo uma expressão, porém ele é muito frio dentro das suas interpretações, dificultando um pouco essa aproximação carismática com o personagem. Mas você percebe que toda essa discussão emocional e essa dubiedade, principalmente trazendo no roteiro, na forma como é filmada, na fotografia, você percebe que existem diversos elementos que vão trazendo muito mais intensidade. Então, claro, é difícil, é um filme complicado, eu precisei assistir 2 vezes para conseguir entender alguns elementos. A primeira vez que eu assisti foi bem cansativo e a segunda vez, já tendo visto o filme anteriormente, eu consegui entender alguns elementos um pouco a mais, fazendo com que pegasse um pouco aqui, um pouco ali, entender umas necessidades de algumas câmeras ou outras. Mas como é uma história não contada de guerra, não de bomba, mas sim do protagonista sendo o cara descobridor da bomba, sendo um ser humano que tem os seus fatores limitantes, tem as suas vantagens, tem os seus defeitos, tem as suas peripécias, então você percebe que humanamente falando, é um personagem bem completinho e é um filme bem completinho. Apesar de ser longo, você percebe que existe uma narrativa que vale a pena, uma história que é legal, pouco considerado difícil, porém com muita técnica de direção e fotografia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa review. Logo, logo tá chegando aí o Oscar 2024 e vamos tentar descobrir qual que é. Falta apenas mais um filme, que são Pobre Criaturas, onde eu vou trazer especialmente também a Amanda, que já apareceu aqui várias vezes falando um pouco sobre arquitetura. Vamos bater um papinho falando algumas cenas interessantes e por que a gente acha que Pobre Criatura pode ser um candidato forte para o filme de melhor fotografia. Deixe aqui nos comentários se você gostou, se você assistiu o filme, se você acha que vale a pena essa indicação e bora lá conversar um pouco mais sobre Oscar 2024. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!